Pastor Moisés Leopoldino. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Enquanto os irmãos encontram Jó, livro de Jó, capítulo 42, quero louvar a Deus por estar participando e também aprendendo mais uma vez aqui na Convenção da Paraíba, agradecendo ao pastor José Carlos, à mesa diretora, aos pastores presentes. Que Deus abençoe a vida de todos e também de todos os meus irmãos. Jó 42. Versículo de número 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, enquanto ele orava pela sorte de seus amigos, e lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, todos nós somos ouvintes diários de louvores, de mensagens, livro que lemos, sermões que ouvimos acerca da história de Jó. Uma mensagem inspiradora para todos aqueles que estão sendo provados, testados, que estão passando por momentos de angústia, de sofrimento, de aperto, de sufoco, de pressão psicológica, de pressão na saúde, de pressão na família. Todas as vezes que nós estamos passando, pastor Ferreirinha, por um momento como esse, a história de Jó nos inspira a continuar. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo 1 de Jó que Satanás comparece entre os filhos de Deus, e Deus pergunta a Satanás se Satanás tinha visto a Jó. Primeiro pergunta de onde ele vem, onde ele estava, o que ele estava fazendo, e depois pergunta: tu viste o meu servo Jó? E Deus dá testemunho de Jó dizendo: ele é um homem reto, ele é um homem íntegro e ele foge do mal, ele é um homem sincero. E a Bíblia diz que Satanás retruca o que Deus disse, pastor José Carlos, dizendo: também, porque Satanás, ele nunca vai te acusar quando ele sabe quem você é. Ele vai tentar falar do que você tem. Também o Senhor o cercou, o Senhor como que o diabo sabia que Deus tinha cercado Jó? Ele já tinha ido lá, mas não dava para passar, tinha uma proteção. Jó estava cercado. Ele diz: o Senhor abençoou esse homem com tudo que um homem precisa. Esse homem tem uma família perfeita. Esse homem tem 10 filhos lindos. Esse homem tem uma saúde de aço. Não sofre de uma doença. É o homem mais rico. Tem jumentos, tem camelos, tem ovelhas, tem ouro, tem prata, tem servos, Foi falando de tudo que Jó tinha, porque Satanás achou que Jó era por causa do que ele tinha. E quem conhecia bem Jó era Deus e não o diabo. Deus disse: não, eu conheço meu servo, eu sei de quem eu estou falando. Aí o diabo disse para Deus assim: não, vamos fazer o seguinte, se o Senhor permitir, é só tocar no que ele tem e o Senhor vai descobrir quem ele é. Porque ele vai blasfemar na tua face. Não vai ser pelas costas, não. É na tua face. Jó vai blasfemar de ti, olhando para ti, na tua face ele vai blasfemar. Aí, pastor Gilvan, Deus disse: olha, eu vou permitir que as áreas da vida de Jó seja tocada, mas não mexa com a sua alma. Não toque na sua alma, porque a sua alma me pertence. Aí Jó perdeu os filhos de uma vez. O vento bateu, a casa caiu, os 10 morreram.
Jó perdeu as ovelhas, Jó perdeu os jumentos, Jó perdeu os bois, Jó perdeu, e Jó foi perdendo, Jó perdeu a saúde, e Jó foi perdendo, pastor Alexandre. Aos olhos humanos, quando a gente lê o texto, pastor Erisvaldo, a visão que a gente tem humana é que Jó perdeu tudo. É o que o diabo e o que qualquer pessoa que lê aos olhos humanos, ele diz, não, Jó perdeu tudo. É o que dá para entender. Só que aqui em alguns minutos eu quero falar sobre 5 coisas que Jó não perdeu. O diabo olhou e disse, agora ele perdeu tudo. Não tem mais filho, não tem mais saúde, não tem boi, não tem jumenta, não tem ouro, não tem prata, até a compreensão do céu, perdeu tudo. A Bíblia diz que quando a notícia chega, o diabo esperava uma blasfêmia. Porque, pastor Zé Neto, o próprio diabo diz para Deus, se isto acontecer, ele vai blasfemar. Ele vai o quê? Então tudo que o diabo esperava de Jó era uma blasfêmia. Mas a Bíblia diz que Jó rapou a sua cabeça, se vestiu de pano de saco, se lançou ao chão e adorou. Depois das lutas que você está passando, a última coisa que o diabo esperava é esse glória a Deus que você deu. Eu quero que você levante comigo uma das suas mãos aos céus. O diabo esperava tudo, menos que você cantasse hoje. O diabo esperava qualquer coisa, menos que você dissesse glória a Deus. Não, segure as mãos levantadas só um minuto aos céus. Com as lutas que você tem passado na saúde, na família, com os filhos, com a finança, com o ministério, com tudo que você tem passado, tudo que ele esperava era uma blasfêmia. Mas aí numa quarta-feira à noite, depois de uma semana de batalha, aí está você com as mãos levantadas, adorando, 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 adorando. Você pode adorar? Você pode adorar? Diga uma palavra que engrandeça a Deus. Diga uma palavra que glorifique a Deus. O diabo disse, essa semana ela vai blasfemar. Você pegou a tua Bíblia de círculo de oração, culto de doutrina. Agora que eu canto, porque dentro de você tem uma essência. O diabo achou que te conhecia, mas quem te conhece bem é Deus. Aleluia. Laborgnaia serementuri edevácia. Jó não perdeu a essência da adoração. Jó nos ensinou de forma explícita, pastor Erisvaldo de Jesus, que nós não adoramos porque temos, nós adoramos porque somos. Se Deus fizer alguma coisa, nós vamos adorá-lo. E se Ele não fizer, nós vamos adorá-lo. Nós somos adoradores. Isso, se acontecer alguma coisa boa ou ruim, não vai mudar essa essência. Isso está dentro de nós. Quando Jó adora, ele não perde a essência da adoração. A situação de Jó piora, pastor Marinaldo. Tanto Jó perdeu a saúde, Jó ficou com chaga da planta dos pés ao alto da cabeça. E agora, pastor Ferreirinha, a mulher de Jó, que sempre foi uma boa esposa, uma boa mãe, uma crente, mas que não tinha a estrutura que Jó tinha, ela passa por Jó no capítulo 2 e no versículo 9 e faz para Jó uma pergunta. Uma mãe que havia perdido 10 filhos, uma mulher que estava vendo o marido sofrendo, uma mulher, pastor Gilvan, que estava vendo o marido sofrendo a afronta dos próprios servos, dos próprios escravos, nascido em casa. Ela passou por Jó e disse assim: Jó, eu vou te fazer uma pergunta. Tu ainda manterás a tua sinceridade? Você vai se manter sincero depois de tudo que aconteceu? Você vai continuar sendo leal, fiel?
Você vai continuar servindo com fidelidade, com sinceridade, um Deus que deixou seu filho morrer, um Deus que deixou suas ovelhas serem roubadas, um Deus que deixou você ficar doente, um Deus que deixou você passar por tudo isso. Jó olhou para ela e disse: minha filha, como fala uma doida, falas tu. Receberia eu o bem de Deus e não receberia o mal? Jó não perdeu a sinceridade. Escute. Jó disse: Deus me deu. Repita toda a igreja: Deus me deu. Não, diga mais alto. Quando Deus faz, o que a gente faz? A gente expressa alegria, prazer, satisfação. Só que Jó também disse: Deus tomou. E em seguida ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Eu quero fazer um apelo para vocês aqui. Não coloque a tua sinceridade em jogo. Se você foi injustiçado, perseguido, caluniado, massacrado, oprimido, mantenha a tua sinceridade. Não seja sincero para dar certo. Seja sincero porque é certo. Paulo e Silas foram presos, levados para uma cadeia, apanharam, porque fizeram tudo o que Deus mandou, mas deu tudo errado. E tem hora que a gente faz tudo o que Deus manda e dá errado. Tem gente que faz tudo que Deus não manda. Aí você olha e diz assim: aí Deus, vou ser honesto desse jeito? Eu sou honesto, não ganho dinheiro. Eu sou sincero, sou traído. Eu sou sincero, sou caluniado. E parece que quem faz errado é que dá certo. Mas você pode ficar tranquilo, porque quem está fazendo errado e está dando certo, no final vai dar errado. Mas quem está fazendo certo e está dando errado, no final vai dar certo. Levante a tua mão e diga: eu vou manter a sinceridade. Pastor Joabe, a Bíblia diz que no capítulo 13, no verso 15, Jó já tinha recebido a visita daqueles homens, e alguém disse para Jó: Jó, você sabia que a intenção de Deus é te matar, você vai morrer. Um homem que passa por que você passa, não passa sem dever alguma coisa. Jó passa por uma pressão psicológica absurda. Jó passa por uma pressão psicológica, pastor Alexandre, que leva um homem até a loucura. E alguém tentando pressionar Jó a ponto de Jó chegar exatamente à loucura. Mas de cima das cinzas, com muita calma, Jó responde: ainda que ele me mate, nele, acho que você não entendeu, eu vou dizer de novo: nele eu esperarei. Por mais um minuto, levante as suas mãos aos céus. Só quem está esperando em Deus, sabe o que Jó, pastor Ferreirinha, estava dizendo? Em outras palavras, quer matar, mata, mas vai matar quem está esperando. Eu não arredo o pé, eu não corro para outro lado, eu não procuro outro Deus, eu não procuro outra fé, eu não procuro outro caminho, eu não saio da posição. Quer matar, mata, mas vai matar alguém que está esperando. Nele eu esperarei. Porque Jó não perdeu a essência da adoração, Jó não perdeu a sinceridade, e Jó não perdeu a esperança. Jó não está falando de uma doença, agora Jó está falando da morte. Ele disse: se ele quiser me matar, pode matar, mas eu vou continuar esperando. Nele eu esperarei. Se você ler alguns capítulos anteriores, Jó disse assim: ele passa e eu não sinto. Diga: não sinto. Bem forte: não sinto. Ele torna a passar e eu não vejo. Diga comigo: não vejo.
Jó está falando de Deus, ele está dizendo: eu nem sinto e nem. Mas no capítulo 19, no versículo 25, Jó disse assim: eu sei. Não, grita, porque eu não posso viver do que eu sinto. Eu não posso viver do que eu vejo. Eu tenho que viver do que eu sei. Porque tem hora que eu não vou sentir. Tem hora que eu não vou ver. Mas em todo momento eu preciso crer. Jó não tinha uma fé aleijada de precisar que alguém acreditasse por ele. Jó não precisava que as pessoas acreditassem por ele, pastor Erisvaldo. Ele disse: eu sei. Essa convicção é minha. Eu tenho certeza de quem falou comigo. Só quem tem certeza aqui, porque fé é certeza. Alamaia Súria. Eu sei. Demianda subnúria Kévia. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: não perca as tuas convicções, não perca as tuas certezas. Põe a mão no coração e diga: eu sei, eu sei. Alguém está dizendo: teu filho vai morrer desviado. Tem alguém dizendo: não, a família vai acabar desse jeito. Mas você está dizendo: eu sei. Uma notícia vem de cá, um burbúrio vem de cá, uma fofoca vem de cá, e você dentro do peito dizendo: mas eu sei. Aleluia. Porque quem acredita não duvida. Quem acredita não vai titubear na fé. Você crê, diga glórias a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele se levantará sobre a terra. Jó não perdeu a essência da adoração. Jó não perdeu a sinceridade. Jó não perdeu a esperança. Jó não perdeu a convicção. Mas agora os amigos de Jó vão embora para a sua cidade. E lá na cidade deles, em Mancarme, eles vão fazer uma oração e vão oferecer um sacrifício, pastor Joabe. E Deus disse: não aceito. Eu não recebo o sacrifício de vocês. Mas eu tenho um conselho para vocês: volte no meu servo Jó, para que ele ore por vós. Vou te falar em palavras lúcidas, claras. Deus condicionou a bênção deles a Jó. Se Jó orar, eu abençoo vocês. Se Jó não orar, a bênção de vocês está cancelada. O que você imagina quando Deus está trazendo as pessoas que mais falaram mal da tua vida até a tua mão? Você imagina que Deus está te exaltando? E eu falei: Deus, o Senhor estava exaltando a Jó quando o Senhor entrega os seus amigos, que na verdade não eram inimigos, na sua mão? Deus disse: não, meu filho. Quando eu trago o inimigo na sua mão, eu não estou te exaltando. Eu estou querendo saber o que você vai fazer com eles. Escute o que eu vou te dizer aqui profeticamente pela Bíblia. Pastor Gilvan, quando Deus pune os nossos inimigos por conta própria. Pastor Ferreirinha, quando Deus pega meu inimigo e diz: eu vou castigar o teu inimigo, eu vou abater o teu inimigo, é uma coisa. E quando Deus pega o teu inimigo, põe na tua mão e diz: você quem sabe? Se você dizer que vive, vive. Se você dizer que morre, morre. Está na tua mão. Está na tua mão, Jó. Quando chegaram para Jó, contaram a história, disse: Jó, Deus não aceitou, disse que você, só se você orar. Jó disse: então quer dizer que a tua bênção depende de mim? Faz a fila. Rebidaia surienderebia. Deus pode trazer alguém na sua porta. Deus pode colocar alguém na sua mão. Deus pode trazer os seus ofensores e acusadores até a tua mão e dizer: é você quem sabe. Deus não mudou o cativeiro
pastor Gilvan, enquanto Jó adorava. Deus não mudou o cativeiro de Jó enquanto Jó manteve a sinceridade. Deus não mudou o cativeiro de Jó enquanto Jó esperava. E nem mudou o cativeiro de Jó enquanto ele manteve a convicção. Mas a Bíblia diz: mas Deus muda o cativeiro de Jó enquanto Deus está dizendo: alguns inimigos seus eu não vou abatê-los, eu vou trazer eles para você. Eu vou fazer com que eles precisam de você. Eu vou trazê-los até a tua mão. E eu quero saber o que você vai fazer. Quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, você pode ficar de pé, com a permissão do nosso pastor. Vamos ficar de pé, eu já vou terminar. Posso orar, pastor? Aleluia. Pastor Ferreirinha, enquanto Jó orava, Deus virou o cativeiro. E diz a Bíblia que Deus deu a Jó tudo em... Agora eu te pergunto, fecha a Bíblia, por que em dobro? Se eu perdi 500, por que Deus vai me dar 1000? Se eu perdi 1000, por que Deus vai dar 2000? Porque no tempo que Deus permitiu você perder, Ele colocou para correr juro. O tempo que você não tem, eu vou colocar para render. A alegria vai ser dobrada, a honra vai ser dobrada, a unção vai ser dobrada, a prosperidade vai ser dobrada, a paz em casa vai ser dobrada. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Termino com uma ressalva. Quando o diabo te vê agora com o dobro de ovelha, com o dobro de boi, com o dobro de camelo, com o dobro de ouro, com o dobro de prata, com a casa melhor, com o ministério mais acentuado, com toda a vida abençoada, ele não vai poder dizer mais. É claro, ele só é crente por isso. Deus vai dizer: ele já provou que não. Ele já provou que não me serve pelo que faço. Você sabia que tudo que você vem passando e sofrendo, parece que eu vou fazer aqui uma conjectura só para os irmãos entenderem. O diabo era um querubim ungido. Ele se vestia de pedras preciosas. Ele andava em pedras afogueadas. A sua beleza era extrema. Nunca sentiu dor, nunca teve problema de família, nunca sofreu financeiramente, nunca teve problema com dor, com enfermidade, nunca teve problema de família. Deus deve ter chamado Satanás e perguntado: Satanás, você se lembra bem de quem você era? Lembro. Você já sentiu dor? Não. Você teve problema de família? Não. Você teve problema financeiro? Não. Você sabe por que você falou mal do meu servo, Satanás? Porque o meu servo consegue fazer na terra o que você não conseguiu fazer no céu. Você tem raiva de Jó porque Jó é o que você não é. Você quis comparar Jó a você. Só que eu continuo dizendo: ele é reto, ele é íntegro, ele foge do mal. Levante as suas mãos aos céus. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Você é quem Deus disse que você é. Ninguém te conhece melhor do que Deus.
E Ele te trouxe aqui essa noite para te dizer: eu quero ouvir da tua boca adoração. Eu quero ouvir da tua boca louvores. Eu quero ouvir da tua boca palavras que glorifiquem o meu nome. Aleluia. Eu convido a igreja por um minuto só glorificar sem pedir. Só glorificar. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga uma palavra que glorifique, diga uma palavra que exalte. Fala da grandeza, fala da santidade, fala da pureza, fala da soberania, fale da força de Deus. Adore. Aleluia. Alabachandaramanturi micomenências. Renderebinaia sorerebia. Isso, adore a Deus. Adore a Deus, porque você não perdeu tudo, você ainda tem de Deus na vida.